Olá, pessoal! Dando sequência à nossa aula sobre Flebit, hoje nós vamos falar sobre a escala de Maddox, que é uma das escalas que avaliam os sinais apresentados e traça a conduta. Então, essa conduta é protocolada, é uma conduta fundamentada em um ato oficial. Então, houve vários estudos, várias aplicações para chegarem nessa tomada de decisão. Tá? Então, relembrando o que são os sinais de Flebit e aquilo que não é Flebit. Não é Flebit, é uma complicação também, mas não é Flebit. Tá? Então, os sinais da inflamação no vaso são calor, vermelhidão, paciente queixa de dor, então ele sente uma queimação, que é a ardência, né? A tumefação, que é o cordão venoso palpável, e o edema. Então, esses sinais de inflamação no vaso, lá no sítio e no seu trajeto, né? Então, fica no trajeto da veia e não ocupando o restante do membro, tá? Então, ele vai ali, ó, no caminho. Quando esses sinais, eles vão ao longo desse trajeto, nós temos, por si só, Flebit. E a Flebit, ela tem graus. E é isso que nós vamos ver hoje na escala de Maddox. E aí, para a gente... por outro lado, né, o que não é Flebit também são complicações, mas não é Flebit, a gente precisa separar. É claro que podem acontecer ambas, então pode acontecer a Flebit, mais a irritação, mais, na verdade, a infiltração, o extravasamento, pode acontecer, mas a gente precisa deixar muito claro que é Flebit e as outras complicações. Quais seriam as outras complicações? Infiltração. A infiltração, né, o trem só vazando. Olha lá, tá pingando. Não, a infiltração é um processo onde há o deslocamento do catéter, do leito, acumulando o volume que está sendo administrado por aquele dispositivo fora do leito, ali no espaço extravascular, certo? E aí acontece uma irritação. Então, a infiltração, ela é mediada pelas drogas irritantes, lembra? Os antibióticos, fenobarbital. Então, essas drogas que têm essa característica, elas, fora do leito, elas vão provocar uma irritação do tecido cutâneo, tá? O extravasamento, porque parece até que são sinônimos, né? Infiltração, extravasamento. Não, extravasamento, ele é mediado pelas drogas vesicantes. Então, como que eu vejo ali, olho o processo do paciente, é um extravasamento? Quando eu vejo camadas do tecido cutâneo destruídas, rompidas. Então, aquela ulceração. Então, as drogas vasoativas, que são as mais comuns, a nora, né? A epinefrina, são drogas que causam, quando o catéter é deslocado, né, para o tecido extravascular, ele causa rompimento de pele, lesões, tá certo? E o disposicionamento do catéter, quando você olha lá, cadê? Sumiu. São complicações também. Bom, então vamos para a escala de Maddox. Então, a escala de Maddox, ela nos habilita a perceber os sinais e a aplicar numa escala, identificando qual o grau da lesão e o seu tratamento. Então, nós vamos ver um por um. Vamos dar uma separada. Grau 0, na verdade não existe o grau 0, né? Didaticamente, não se há Flebit. É 0 em relação a sinais. Esse número sempre associa ao número de sinais que você está vendo lá. Então, o que é uma Flebit grau 0? Não existe isso, né? Mas o grau 0, entre aspas, não há sinais, 0 de sinais. Então, a gente vai garantir fixação, a gente vai garantir estabilização do catéter, o tempo de infusão adequada, a diluição dessa droga adequada, a higienização das mãos toda vez que for manipular um acesso, que for preparar uma medicação, tá certo? As soluções na validade, então as soluções, elas têm validade de 24 horas, as contínuas. Então as intermitentes vai de acordo com cada droga, tá certo? Então cada droga ela tem um tempo, né, de validade. E o acesso pérvio, sem
acúmulo de sangue, sem deixar medicação residual. E assim a gente segue a vida, monitorando, observando e sempre interrogando o paciente se está tendo algum desconforto, tá? Agora vamos falar do grau 1. O grau 1, um sinal daqueles sinais que nós falamos anteriormente sobre os sinais de flebite. Dor, edema, queimação, ardência na queimação, vermelhidão, melhor dizendo, tá? Então, esses sinais, apenas um presente, a gente já classifica com grau 1. E aí começa a nossa intervenção. Então, o grau 1 ainda não é flebite. Sinais iniciais de flebite. Ou seja, a gente, revendo a nossa prática, revendo o estado desse acesso, a gente consegue reverter. Se a gente não faz nada, segue o barco, vai evoluir para grau 2, grau 3 e assim sucessivamente, tá? Então, grau 1, um sinal daqueles que nós falamos, tá? Então, dor, rubor, próximo ali, né, o sítio, e edema no local, tá? Tendo um sinal, a gente começa a agir. Nem ligar o sinal vermelho, não, é começar a agir mesmo. Então, o acesso está bem fixado? O acesso, ele está com o dispositivo polifixo, o equipo, ele está bem estabilizado? Então, como nós vimos na aula anterior. Então, a gente precisa conhecer os tipos de flebite para saber agir. Aí, ó, começou uma vermelhidão, ou um edema, ou uma dor, o que eu faço? Tiro o acesso? Não é a prática. A boa prática só tem um sinal, eu vou rever o meu tratamento, a minha intervenção. Então, é uma droga que precisa ser melhor diluída, diminuir o tempo de infusão, estabilizar melhor, fortalecer a boa prática de higienização das mãos, asepsia dos hubs, né, que são as tampinhas, ter mais atenção no preparo das drogas, a solução, será que ela está no tempo da validade dela? Os dispositivos, né, o equipo, ele está dentro da validade. Então, são essas situações que a gente precisa rever para garantir que esse acesso ele consiga reverter esse início, né, esse processo inicial de flebite. Agora, quando a gente fala em grau 2, lembre-se, grau de flebite está associado ao número de sinais que estão lá. Então, grau 2 são 2 sinais. Uma vez que está com edema, o paciente queixou de queimação, dor, opa, é flebite. Não queixou de dor não, mas está vermelho e está edemaciado. Tem 2 sinais, é flebite. E qual é a conduta inegociável? Retirar o acesso, tá? Então, eu retiro o acesso. Vai precisar manter? Coloque em um outro lugar distal, totalmente de preferência em outro membro, se possível, e começar a revisar. Gente, vamos fazer uma técnica asséptica. O que é a técnica asséptica? Higienização das mãos, o produto, o antisséptico adequado, aplicado de forma correta e sem toque. Então, passei o produto, deixei ele agir, eu faço a punção sem ficar tocando na agulha, no local onde colocou o antisséptico, tá certo? Então, a técnica asséptica, tá? Sobre a questão da fixação, sobre a escolha do calibre desse acesso. Então, é só lembrar dos tipos, e a gente vai ficar relembrando os tipos para a gente não cometer, não deixar que essa falha aconteça novamente. Tá? Então, grau 2, 2 sinais, né? Sejam eles quais forem, são 2 sinais ali no sítio ou no trajeto do vaso, tá? E eu preciso, nesse novo acesso, garantir essas barreiras, técnica séptica, higienização das mãos toda vez que for manipular, asepsia do dispositivo, validade das drogas, tempo de fusão, diluição dessa droga. Então, tudo isso, lembra lá da flebite bacteriana, já falamos as medidas de prevenção, a química, que é o tempo, a difusão, né, a diluição, perdão, da droga, enfim, a mecânica, que é a estabilização desse catéter e do dispositivo polifix, o equipo para não ficar balançando, esse balança é lesão, então vai criar um processo inflamatório. E o grau 3? Bom, o grau 3 é que as minhas medidas falharam até aqui
e o paciente evoluiu para 3 sinais. Então, ele tem edema, ele tem eritema e ele tem queimação, ele tem dor no local do acesso ou no seu trajeto, tá? Então, não tem jeito, a gente precisa, assim como o grau 2, que eu não falei, mas vou falar agora, a gente precisa notificar porque é um evento adverso. Então, houve falhas, e essas falhas levaram a um dano para o paciente. Então, a gente precisa notificar para que seja revisto, por exemplo, o material que está sendo utilizado, né? De repente, o material que está sendo utilizado para fixação não está fixando, né? O catéter, né? O acesso, na hora da punção, ele deixa a desejar na técnica séptica, então precisa ser notificado, tá? E aí, a gente precisa retirar o acesso, e assim como no grau 2, que eu não falei, mas vou falar agora, a gente precisa estabelecer ali a medida de conforto. Como que a gente vai tratar esse local lesionado, tá? Até o grau 2, a gente pode usar compressas, até o grau 3, na verdade. A gente pode usar compressas, a gente pode mediar ali, fazer um controle local daqueles sinais ali, tá? Agora, a partir do grau 4, a gente não consegue mais, né? Porque o paciente já está num estágio mais complicado, que a gente vai ver já já. Então, aqui no grau 3, a gente tem 3 sinais, precisa retirar esse acesso, fazer notificação do que foi visto, do que aconteceu, tá? E garantir para o próximo acesso as barreiras, corrigindo as falhas que aconteceram no processo. Então, de repente, correu rápido demais a droga, ou a concentração realmente está muito alta, a sensibilidade do paciente está muito elevada. Então, a gente precisa rever, baseado no que a gente está vendo ali, no tipo, classificando o tipo de flebite, se ela é mecânica, se ela é bacteriana, se ela é química, para a gente intervir e melhorar, né, a nossa tratativa. O grau 4 são um sinal aparece novo aí, que é o cordão venoso palpável. Uma vez, o que é isso? Cordão venoso palpável, não sei o que é isso. Então, vamos lá, só para a gente lembrar. Cordão venoso palpável é aquela condição que quando a gente toca no vaso, tá duro, rígido. Então, esse endurecimento, essa rigidez já é a formação de trombo. Então, o grau 4, ele é o início da tromboflebite. Então, a gente já tem formação de trombo ali, e a gente tem que ter todo um manejo para a gente não facilitar, não colaborar com o deslocamento desse trombo, que aí se forma um êmbolo, né? Não sair navegando pelo sistema vascular do paciente. Então, o grau 4 tem essa característica do cordão venoso palpável. Adriana, eu não estou conseguindo classificar bem. Se você tocar na veia e ela estiver endurecida, já é grau 4. Então, um ponto importante para a gente classificar uma flebite grau 4 é a presença do cordão venoso palpável, que já nos mostra, já nos sinaliza que há formação de trombo. Tá? Então, tá vermelhinho, mas o vaso está endurecido, grau 4, tá? Só vai ser grau 5 quando a gente descobrir quais são os critérios do grau 5. Então, mas até aqui, tudo que nós falamos, apareceu o cordão venoso palpável, grau 4. E aí eu vou precisar retirar o catéter, eu vou precisar intervir com medidas de conforto para o paciente, né, de ordem sistêmica, não local mais. Preciso notificar o evento e preciso identificar que tipo de flebite. Por que essa flebite aconteceu? Foi por conta de uma punção? Foi por conta da estabilização do catéter? Foi a droga? Então, eu preciso rever, ajustar para que no próximo acesso, no novo acesso, a gente consiga melhorar a conduta com o desempenho desse acesso para o paciente. E o grau 5 são todos os sinais, mais o cordão venoso e evento sistêmico. O que seria um evento sistêmico? Febre, calafrio, a presença de pus, né, no local do acesso. Então, é o grau 5. E aí o paciente tem um edema, não é no local do acesso, já é generalizado, como a gente está vendo na imagem. Então, a gente já tem um processo de tromboflebite em evolução. Então, é um quadro grave. Então, a gente precisa, claro, retirar o acesso, fazer as medidas, né, atender a prescrição médica para intervenções sistêmicas. Então, febre, vamos fazer um antitérmico, né? Então,
vai adotar as atividades sistêmicas. Então, a intervenção agora é sistêmica e não local. Uma aplicação local de conduta que a gente pode ter nesse caso é evitar a manipulação, né? O mexe-mexe, então estabilizar esse braço de uma forma que ele fica semi-inclinado, então semi-elevado, não deixar ele simplesmente para baixo para não piorar o edema, mas deixar ele semi-inclinado. Então é a medida local que a gente pode fazer. Compressa, jamais. Não é momento de compressa. Então, retira o acesso, não aplica a medida de conforto local, a gente faz uma semi-elevação desse membro e deixa ele praticamente em repouso, evitar esforço nesse braço, nesse membro, acionar o médico, né, e notificar o evento, porque é um evento mais grave na classificação da flebite, então precisa também ser notificado. Tá? Então, a gente tem um formulário aqui no Hospital Estadual de Vila Velha de monitoramento. Então, esse monitoramento é diário, precisa ser observado o ósseo desse catéter, observar se tem algum sinal de inflamação para a gente começar a reforçar as condutas, enfim, para que a gente consiga ver o percurso, né, esse tempo desse catéter em uso pelo paciente. Então, falamos de outras complicações, a gente tem infiltração. Então, nesse caso aí, a gente tem a infiltração, porque o sinal vermelho, a vermelhidão, essa reação inflamatória, ela não está só no trajeto, ela ganha a periferia, e a gente também tem o extravasamento. Por quê? Está vendo que o local onde estaria, né, onde estava o dispositivo, o gel, o abocate, como você conhecer, abriu lesão, ulcerou. Então, a gente teve 2 processos aí. O extravasamento, de uma forma mais clara, mais ampla, a gente tem alteração da camada da pele. Então, a vesículas, a ulceração. Então, é uma lesão que demora, tá? A melhorar, e a necrose aí em situações mais graves. Então, esse aí é um exemplo de extravasamento. Então, vamos praticar? Estamos falando aí de um local onde tinha um acesso venoso. Então, o que nós estamos vendo? Então, quando você estiver diante de um paciente, reclamou de dor, por exemplo, mas está protegido, o acesso está fixado por esparadrapo, você não vê o ósseo. Então, só a dor, só a queimação, vale a pena você tentar rever a forma que está sendo administrada essa droga, mas permanecendo, a gente tira, tá? Mas o que a gente precisa buscar lá? Estou olhando agora para um membro onde tinha um acesso. O que eu estou vendo ali? Eu estou vendo vermelhidão de percurso, há um trajeto ali que está vermelho, está edemaciado, então isso é uma infiltração? Isso é um extravasamento ou isso é uma flebite? Então, valendo do significado de flebite, é a inflamação dos vasos no seu trajeto ou no sítio de aplicação do dispositivo. Então, isso é uma flebite. E qual é o grau? Quantos sinais a gente está vendo ali? Então, o grau da flebite, quantos sinais eu estou vendo? Estou vendo claramente vermelhidão, grau 1. Eu estou vendo edema, grau 2. Adriana, eu vou tocar lá. Toquei, a veia, o vaso está endurecido. Automaticamente, grau 4, tá? Olha esse daí. Tô vendo o que ali? Tô vendo vermelhidão, não tem rompimento de pele. Eu tô vendo vermelhidão, é um sinal. Então, se só tem isso ali no local do membro, né, onde estava o acesso venoso, onde está ainda o acesso venoso, é grau 1. Se tem edema também, grau 2. Se o paciente reclamou de dor, grau 3. Se você tocar e está endurecido, grau 4. Se o paciente apresentou calafrio e febre de forma inespecífica, grau 5. Olha lá. O que eu estou vendo ali? Eu estou vendo um membro edemaciado, tá? Edemaciado, e está vermelho. Agora, é no sítio? É onde o dispositivo ele foi inserido na pele? Não.
Que calibre desse tamanho, né? Porque toda a região está vermelha. Então, quando eu não tenho, ó, até para ver minhas vias, funcionou, tá vermelho no sítio ou no trajeto, é flebite. Agora, se tá vermelho, o acesso está aqui e toda a área vermelha, isso não é só flebite. De uma forma direta, é uma infiltração, com certeza. Uma droga irritante que causou toda essa vermelhidão. É flebite se onde está o dispositivo tem vermelhidão, tem edema, nesse ponto aqui. Se eu não tenho na veia, no trajeto, vermelhidão específica aqui, ou qualquer outra alteração, como, por exemplo, edema de trajeto, isso não é flebite. Isso é infiltração. Pode ter infiltração em flebite? Pode. O caos, mas pode. Pode. Né? Negligenciou total, né, a condição do paciente, mas acontece, tá? Pode acontecer, tá certo? Então, a prevenção, nós já falamos no vídeo anterior, nesse vídeo, precisamos reconhecer os tipos de flebite, ou minimamente como a gente previne cada tipo de flebite. Então, o filme transparente, semipermeável, estéreo, ele é uma ótima prática para monitoramento e intervenção praticamente imediata a manifestação do sinal, tá? Então, é um ótimo recurso para a gente monitorar. Aqui no Hospital Salvador de Vila Velha nós temos esse recurso, então a validade do acesso até aumentou, né, do dispositivo para 7 dias, então é algo muito benéfico. Então, a gente precisa conhecer os tipos de flebite, a gente precisa conhecer como prevenir cada tipo e, claro, identificar os sinais e classificando, saber qual é a conduta que a gente vai adotar. Então, aguardo vocês num próximo momento. Até lá!